Olá, pessoal! Eu espero que todos estejam bem. Nós iniciaremos aqui a nossa aula referente ao módulo 6 do curso preparatório para o Enem, que deveria ocorrer no dia 19/10, porém, como foi explicado no e-mail, por problemas técnicos, nós decidimos apenas gravar essa aula, sem o momento síncrono. Mas, qualquer dúvida, estaremos à disposição. Bom, o conteúdo do módulo 6 era a estatística, e ele está dividido em 3 partes. Então, a primeira e a segunda parte eu irei explicar, e na terceira parte o Kaique irá fazer as explicações necessárias. Bom, para começo de conversa, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é estatística, né? No nosso dia a dia é muito comum a gente se ver em meio a situações onde as informações que chegam até nós são obtidas por meio de estudos estatísticos. Alguns exemplos são as eleições. A gente pode escolher um candidato, né, em quem a gente vai votar, após analisar as pesquisas eleitorais. E essas pesquisas eleitorais, elas são realizadas a partir de estudos estatísticos. Outro caso também é no lançamento de produtos, onde as empresas elas escolhem um produto de acordo com a aprovação ou a demanda dos seus consumidores. E para ela saber como que está a aprovação ou qual que é a demanda dos consumidores, ela precisa fazer também um estudo estatístico. Porém, como que se realiza, esses estudos estatísticos? Eles precisam de algumas etapas para serem considerados estudos estatísticos. E aí, quando que a gente começa a falar sobre os conceitos básicos da estatística? Bom, para começar, precisa ter uma formalização da situação a ser estudada. Então, precisa decidir o que vai ser estudado, qual que é o tema, qual que é o objetivo, qual que vai ser o público-alvo, qual que vai ser a motivação por trás desse estudo. E também é necessário verificar a disponibilidade de acesso à população. População é um conceito da estatística que se refere ao conjunto completo dos elementos que compõem o sistema de estudo. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral. Então, eu tenho que ver, no meu caso, a população são todas as pessoas que podem votar. Então, é um sistema bem grande. E caso o pesquisador não tenha acesso a toda essa população, por exemplo, no caso das pesquisas eleitorais, que é muita gente que pode votar, é necessário selecionar elementos para compor um subconjunto dessa população, denominada amostra. Então, ao invés de entrevistar todas as pessoas que podem votar, ele seleciona algumas pessoas para perguntar a opinião dela. Para selecionar essa amostra, esse conjunto aí de pessoas, esse subconjunto de pessoas, existem técnicas de amostragem, e elas são as responsáveis por garantir que os elementos selecionados sejam aqueles que melhor representem a população estudada. Ok? Bom, continuando com os conceitos básicos, agora a gente vai supor uma situação de um estudo estatístico que tem por objetivo determinar se são as meninas ou os meninos que possuem melhor desempenho na prova de matemática em uma determinada escola. Os dados coletados para esse estudo foram esses daqui, onde determina o gênero, então se é feminino ou masculino, e a nota que cada um obteve. E esses são os dados que foram coletados. Bom, com a análise daquelas informações que a gente obteve na tabela do slide anterior, a gente pode trabalhar outros conceitos básicos da estatística. A primeira coisa, que as informações obtidas naquela tabela são chamadas de dados. Eu já estava chamando de dados antes, mas é importante lembrar que as informações que a gente obtém no estudo estatístico são chamadas de dados, ok? E elas se referem a determinadas variáveis. No caso do nosso exemplo, as variáveis são o gênero, ou seja, masculino ou feminino, e a nota, que varia de 0 a 10. De modo geral, é importante lembrar que as variáveis podem ser divididas em qualitativas, que apresentam como resposta uma qualidade ou uma preferência, e exemplos disso são gênero, grau de instrução, etnia, etc. No caso aqui, pode pensar como se fosse uma característica. Então, por exemplo, o gênero, feminino, masculino, grau de instrução, ensino superior, mestre, doutor, enfim. E as variáveis elas também podem ser divididas em quantitativas, que apresentam como resposta um número real, ou seja, idade, altura, nota, tudo que for possível responder com um número é considerado uma variável quantitativa, que dá para quantificar. No caso do nosso exemplo, nós temos uma variável qualitativa, que é o gênero,
e uma variável quantitativa, que é a nota. Bom, falando sobre os conceitos básicos, iniciais ali da estatística, nós podemos partir para a segunda parte do conteúdo. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar agora, conhecendo os conceitos básicos, é a tabela de frequências. O que é isso? Para que os dados coletados eles possam ser estudados, eles precisam ser organizados. E uma forma de organizá-los é através da tabela de frequência, chamada também de distribuição de frequência ou frequência absoluta. Essa tabela ela é formada por duas colunas. A primeira composta pelos dados apresentados e a segunda composta pela frequência desse dado, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece. Vou mostrar um exemplo no próximo slide que vai ficar mais claro. Para exemplificarmos a tabela de frequência, nós iremos continuar utilizando o exemplo do desempenho na prova de matemática. Se a gente considerar os dados coletados referente ao gênero, nós teremos a seguinte tabela. Primeira coluna, formada pelo dado coletado, no caso aqui o gênero, que tem as opções feminino e masculino, e a frequência com que eles aparecem. Então, quer dizer que 13 provas foram realizadas por pessoas do gênero feminino, enquanto que 17 provas foram realizadas por pessoas de gênero masculino, o que totaliza 30 pessoas, ok? Agora, se a gente considerar os dados referentes às notas, desses alunos, a gente vai ter a seguinte tabela de frequência. Então, aqui a gente tem as notas, então 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5, 7, 7,5 e 9. E aqui é a frequência com que aparece. Então, 2 pessoas tiraram 1,5, 3 pessoas tiraram 2 e assim por diante. Continuando a totalizar 30. Bom, considerando a última tabela de frequência que a gente fez referente às notas, a gente pode falar também de tabela de classes. Quando a gente fala de dados quantitativos, ou seja, os números, por eles poderem assumir valores dentro de um intervalo, eles também podem ser organizados em classes, ou seja, em intervalos contínuos de mesmo tamanho. Então lá, se a gente for considerar a classe das notas, a gente pode dividir o intervalo de 0 a 10, que é os valores que as notas podem assumir, em 5 intervalos de tamanho 2, por exemplo. E aí a gente monta uma nova tabela de frequência que a gente chama de tabela de classes, considerando os intervalos. Então lá a gente tinha que 2 alunos tinham tirado 1,5. 1,5 está dentro desse primeiro intervalo. Então a gente coloca a frequência que aparece nesse intervalo é 2. No caso do 2, no intervalo 2 até a 4, tinha 3 alunos que tiraram 2, mais 2 alunos que tiraram 3,5 e mais 3 alunos, 4 alunos que tiraram 4, eu não me recordo certinho, mas aqueles alunos que tiraram uma nota que está dentro desse intervalo vão totalizar 9. E assim vai acontecendo aqui também, no intervalo de 4 a 6 vai ter 13. Vocês podem confirmar certinho no slide anterior. Mas é só você somar os alunos que tiveram as notas dentro desse intervalo. Lembrando que o total não muda, ok? Bom, então a gente viu a frequência absoluta, como determinar ela e o que pode mudar no caso quando a gente estiver falando de variáveis quantitativas, e agora a gente vai falar então de frequência relativa. Definida como a razão entre a frequência absoluta da classe e o número total de dados coletados para a amostra, que a gente vai chamar de N, a frequência relativa ela pode ser dada por. Então, frequência relativa, esse I aqui para representar qualquer que seja o dado, é igual à frequência absoluta do dado qualquer dividido pelo número total de dados coletados. Então, a gente tem aqui uma tabela de classes, Então, a gente considerou a classe das notas, a frequência que ela aparece, e a frequência relativa, e a gente vai fazer o quê? Bom, a frequência da classe de notas entre o intervalo de 0 a 2 é 2. E o total da frequência, é 30, porque tem 30 alunos, 30 notas. Então, a gente vai dividir 2 por 30 e a gente vai chegar na frequência relativa. A gente vai fazer isso com todas as frequências que a gente acabou de determinar ali na tabela anterior, e a gente vai, então, poder determinar todas as frequências relativas. Lembrando que, se a gente for transformar
em porcentagem, a gente vai chegar a um total de 100%, ok? No último exemplo de frequência relativa, a gente estava usando a tabela de classes, né, por causa da nota. Mas é bom lembrar, gente, que a gente também pode calcular a frequência relativa das variáveis qualitativas, ok? A única coisa que a gente não consegue calcular para as variáveis qualitativas é o caso da tabela de classes, mas frequência absoluta e frequência relativa a gente consegue calcular para qualquer variável. Então, no nosso caso do exemplo, a gente tem lá a frequência absoluta, né, que a gente tinha, tinha 13 pessoas que fizeram a prova do sexo do gênero feminino e 17 pessoas do gênero masculino. E aí a gente vai dividir isso pelo total. Então, 13 dividido por 30 é igual a 43, 17 dividido por 30 é igual a 57%. Ok? Tranquilo? Bom, até o presente momento a gente está vendo muita tabela, muita representação por tabela, mas lembrando, a estatística também pode utilizar outros tipos de representação, ok? Trazer aqui para vocês representação gráfica, né, por meio de gráficos. Então aqui a gente tem um gráfico que relaciona a frequência com o gênero, né, com a nossa variável qualitativa. Então aqui a gente tem o gênero feminino, o gênero masculino e a quantidade de frequência, né, de vezes que ele aparece. Então aqui 13 e aqui 17. E a gente também pode fazer isso no caso das notas. Então a gente relaciona a frequência com as notas, que é a nossa variável quantitativa, e a gente determina aqui de 0 a 2, a gente tem 2 alunos. De 2 a 4, a gente tem 9 alunos. De 4 a 6, a gente tem 13 alunos. E assim a gente vai seguir, ok? Então, tem outras representações sim, não é só por meio de tabela. Bom, outro conceito muito importante na estatística é a média aritmética. Então, a média aritmética ela pode ser considerada uma medida que busca um equilíbrio entre uma determinada quantidade de dados, notas, enfim. Por exemplo, vamos supor que em um semestre tenha 5 avaliações, chamadas de P1, P2, P3, P4, P5, em uma disciplina. Para verificar a aprovação de aluno, é necessário calcular o quê? A média aritmética sobre ela. É muito comum vocês verem isso. O professor fala vai ter 3 atividades, né? 3 provas, 5 provas. Eu vou fazer a média aritmética e é o que vai determinar se você passa ou não de ano. E essa média aritmética é exatamente isso. Somar, né, a nota que você vai tirar nessas avaliações, nessas provas, e dividir pela quantidade que tem. Por exemplo, aqui a gente tem 5, então a gente divide por 5. Se fosse 3, a gente dividia por 3 e assim por diante. Então, é por isso que ela busca um equilíbrio entre uma determinada quantidade de dados e notas, ok? Bom, no slide anterior eu falei sobre notas, né? A gente deu o exemplo de notas, mas a gente pode calcular essa média aritmética considerando dados, infinitos dados, inclusive. Por exemplo, primeiro dado, segundo dado, terceiro dado e vai até muitos dados para frente, sei lá, 1000 dados, 500 dados, enfim. E aí é só dividir pelo número de dados, ok? Não se esqueça disso. Então, se é 5, divide por 5. Se é 10, divide por 10. Soma, né, esses 10, divide por 10. Soma esses 3, divide por 3. E assim por diante. E aí, se a gente considerar essa soma na forma de somatório, então o cálculo da média aritmética de x dados, por exemplo, pode ser representada por isso daqui. Então, nós temos aqui a nossa média e o somatório. Lembrando que o somatório, né, é como se fosse a representação disso daqui. Isso que quer dizer? Então, começa lá no 1, vai até o n e é a soma de vários x. Então, aqui a gente substitui, por exemplo, x1 mais x2 mais x3 e vai somando até o xn, ok? Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso, só que escrito de uma maneira matemática, beleza? Bom, vamos ver um exemplo aqui para a gente não só ficar falando do conceito, mas fazer na prática também. Bom, suponha agora que você queira conhecer o desempenho geral de uma sala de aula na disciplina de matemática e para isso vai em busca da média obtida pela sala. Dentre as 30 notas coletadas por você anteriormente, temos. Eu falei que era um exemplo, né? Mas é seguindo o mesmo exemplo lá desde que a gente está usando no começo. Mas enfim, aqui a gente tem uma tabela de notas lá, aquelas notas que a gente tinha antes. E ela tá bonitinha na tabela. E aí, o que você tem? Você vai lá contar, você vai perceber que tem 30 notas se você contar. Então, seu N é o quê? Seu N é 30.
E aí, o que acontece? Você vai ter que somar cada uma dessas notas. Então, 3,5 mais 2, mais 5, mais 7, enfim, vai somando até você chegar aqui na última. Você vai perceber que o resultado disso vai dar 133. Lembrando, são 30 notas, então você divide por 30. Isso, então, vai dar aproximadamente 4,43. E é simplesmente isso. Você acabou de descobrir a média aritmética. Bom, mas aí vocês podem falar que lá naquela tabela estava mais fácil de ver. Por exemplo, se fosse uma tabela de frequência, ficaria mais difícil de ver. Porém, vamos fazer aqui o mesmo exemplo, só que com uma tabela de frequência, que a gente está considerando. Então, aqui a gente tem os nossos alunos e a tabela de frequência. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que olhar a frequência e somar, né? Então, se eu tenho que a frequência da nota 1,5 é 2, eu posso somar 2 vezes 1,5. Ou então multiplicar, tanto faz, viu, gente? Vocês podem somar 1,5 mais 1,5 ou fazer 1,5 vezes 2. Vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazendo isso para cada caso. E aí eu vou chegar que o resultado disso vai ser 133. E como a gente viu no exemplo anterior, 133 dividido pelo total de 30 é aproximadamente igual a 4,43. Então vai chegar no mesmo resultado. Você pode ter uma tabela, né? Você pode ter essa tabela de frequência, você também pode ter um gráfico, por exemplo, igual os gráficos que eu mostrei naquelas outras representações. Só você analisar bem certinho as informações que você tem e você consegue descobrir a média aritmética, ok? Bom, com todos esses exemplos, né, e essa discussão sobre a média aritmética, a gente pode determinar que a média aritmética de um conjunto de medidas é uma medida que representa o centro de distribuição de dados em um estudo. Então, como a gente falou lá no comecinho, ela busca um equilíbrio, né? E é por isso que ela é chamada de medida de tendência central. Pode ser que vocês vejam esse nome e pode se referir, sim, à média aritmética. Porém, nos estudos estatísticos, ela não é a única medida de tendência central e é exatamente sobre as outras medidas de tendência central que o Kaique falará com vocês agora na terceira parte do conteúdo de estatística. Nessa terceira parte da aula, continuaremos falando sobre as medidas de tendência central. Agora falaremos sobre a mediana e a moda. Depois falaremos sobre as medidas de dispersão, sendo a variância e o desvio padrão. E também faremos alguns exercícios. Bom, então agora falaremos um pouquinho sobre a mediana, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente quer calcular a mediana, é organizar os dados coletados. E essa organização ela pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. E aí a mediana vai ser aquele valor que vai ocupar a posição central desses dados, tá? A gente representa por ME, tá? Então, por exemplo, vamos considerar os seguintes valores: 3,5, 2,0, 5,0, 7,0, 7, 3, 4, 7 e 3,5. Então, o primeiro passo é organizar esses dados. A gente pode organizar em ordem crescente ou decrescente. Aqui no caso organizamos em ordem crescente. Então primeiro fica o 2, depois o 3, 3,5, 3,5, 4, 5, 7, 7 e 7. Agora a gente analisa, né, qual é o dado que está na posição central. A gente tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o número que vai estar na posição central é aquele que ocupa a quinta posição, que nesse caso é o 4. Então, a gente diz que a mediana desses dados é 4, tá? E uma coisa a observar é que nesse exemplo aqui a gente tinha um número ímpar de elementos. Então, quando a gente tiver um número ímpar de elementos, a mediana vai ser justamente aquele valor que ocupar a posição central. Bom, para continuar falando sobre a mediana, a gente vai ver agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem os seguintes valores: 3,5, 2, 5, 7, 7, 3, 4, 7, 3,5 e 5. Vamos ver quantos elementos a gente tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora o número de elementos é o número par, tá? A primeira coisa para a gente calcular a mediana é organizar em ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Aqui, mais uma vez, a gente organizou em ordem crescente. Então, fica o 2, 3, 3,5, 3,5, 4, 5, 5, 7, 7 e 7. Bom, nesse caso, quando a gente tiver um número par de elementos, a gente vai ter dois valores que vão ocupar as posições centrais. No caso aqui, como a gente tem 10, vai ser aqueles que ocuparem a quinta e a sexta posição. Nesse caso é o 4 e o 5. Aí, para a gente saber qual é a mediana desse conjunto de dados,
basta a gente fazer o quê? A média aritmética. Então a gente pega o 4 e soma com 5. Como eu estou somando dois valores, é só dividir por 2. 4 mais 5 é 9, dividido por 2, 4,5. Tá? Quando a gente for calcular a mediana, então tem duas possibilidades. Quando o conjunto de dados tem um número ímpar, né? E quando o conjunto de dados tem um número par. No primeiro caso, é só identificar qual elemento ocupa a posição central. No segundo, tem que fazer a média aritmética dos valores que ocupam essas posições centrais. Bom, até aqui a gente já viu então a média aritmética e vimos a mediana. Agora, por fim, para terminar essa parte de medida de tendência central, veremos a moda. Então, moda nada mais é do que o elemento da amostra que possui maior frequência, ou seja, aquele que mais aparece. Tá? Então, a gente representa a moda por MO, né? E vamos considerar o seguinte exemplo. Então, a gente tem esse conjunto aqui de dados, né? 3,5, 2, 5, 7, 7, 3, 4, 7, 3,5 e 5. Para a gente saber qual é a moda, a gente analisa aquele que mais aparece, ou seja, que tem maior frequência. Observando esses dados, a gente percebe que 3,5 aparece duas vezes, né? O 2 aparece uma única vez, o 5 vai aparecer também duas vezes, aqui na terceira posição e na última. O 7 aparece 3 vezes, aqui, aqui e aqui. O 3 aparece uma única vez, mesma situação do 4. Então, aquele que mais vezes aparece é o 7. Né? Ele tem uma frequência 3. Então, a gente fala que a moda desse conjunto de dados é o 7. Bom, agora veremos um segundo exemplo. Então, a gente tem os seguintes dados. 7, 3,5, 5, 9, 2, 4, 5, 3 e 4. A gente quer saber qual é a moda desse conjunto de dados. Então, a gente vai analisar quantas vezes aparece cada valor. O 7 aparece uma única vez, o 3,5 também uma única vez, o 5 aparece duas vezes, na terceira posição e aqui, o 9 aparece uma só, o 2 também aparece uma única vez, o 4 aparece duas vezes, uma aqui e outra aqui, o 5 a gente já analisou, né? Aparece duas vezes, e o 3 aparece uma única vez. A gente pode perceber o seguinte, né? Que tanto o 5 quanto o 4 aparece a mesma quantidade de vezes, né? Ou seja, eles têm a mesma frequência, que no caso é 2, aparecem duas vezes. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a amostra possui duas modas, que é o valor 4 e o valor 5. Esse tipo de conjunto a gente chama de bimodal. Bom, agora, para a gente poder praticar o que a gente acabou de ver, né? As medidas de tendência central, média, moda e mediana, a gente vai fazer um exercício. Então, é um exercício do Enem 2010, que diz o seguinte. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados, né? Então essa coluna aqui. E a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então aqui, ó. Então, não marcou nenhum gol em 5 partidas. Marcou um gol em 3 partidas. Marcou 2 gols em 4 partidas. 3 gols em 3 partidas. 4 gols em 2 partidas. 5 gols em 2 partidas. E marcou 7 gols em apenas uma partida. Aí o exercício pergunta o seguinte. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então a gente vai ter que assinalar uma das alternativas, de A até E. Para isso, a gente precisa saber o quê? Quem é a média, quem é a mediana e quem é a moda. Então, a gente vai ter que calcular isso. Bom, então, para começar a nossa resolução, a gente precisa calcular primeiro qual é a nossa média, né, que a gente vai chamar de x. Bom, como os dados, né, estão organizados em uma tabela de frequência, a gente vai calcular a média da seguinte forma. Então, a gente tem aqui os gols marcados e a frequência com que cada um deles aparece. Então, por exemplo, o gol marcado aparece 5 vezes. Então, eu pego o valor e multiplico pela frequência. Então, 0 vezes 5, 0. E faço isso com os demais valores. Então, 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 4 igual a 8. 3 vezes 3 igual a 9. 4 vezes 2 igual a 8. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. E agora eu faço a soma desses resultados das multiplicações. 0 mais 3 é 3. 3 mais 8 é 11. 1 mais 9 dá 20. 1 mais 8 dá 28, mais 10 dá 38, com mais 7, 45. Além disso, eu também faço a soma das frequências, né? Então, 5 mais 3 é 8, com mais 4 é 12, com mais 3, 15, com mais 2, 17, com mais 2, 19, com mais 1, 20. Então, a soma das frequências é 20. Então, para a gente calcular qual é a nossa média, ou seja, o valor do nosso x, basta eu pegar a soma das multiplicações que fizemos aqui, ó,
que deu 45, e dividir pela soma das frequências, que deu 20. 45 dividido por 20 é 2,25, tá? Então, o valor do nosso x é 2,25, ou seja, a média daqueles valores. Continuando a nossa resolução, agora a gente calcula o valor da nossa mediana, chamada de y. Então, os dados precisam estar organizados em ordem crescente ou decrescente, tá? Como a gente tem uma quantidade par de elementos, tá? A gente precisa identificar quais são as posições centrais dos valores que a gente vai ter que calcular a média, né? Porque lembra, a mediana, se a gente tem um conjunto em que o número de elementos é um número par, e nesse caso é, então a gente precisa saber quais são os elementos que ocupam as posições centrais. Então, primeiro a gente identifica quais são as posições centrais. Então, quando a gente tiver que calcular a mediana, tá, de um conjunto de dados em que o número de elementos é par, a gente primeiro identifica quais são as posições centrais. Então, a gente pega o número de elementos, tá, e divide por 2. Nesse caso, é 20, não é? O número de elementos. Então, 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, uma das posições centrais é a 10ª posição. Para a gente saber qual é a outra, basta eu pegar essa que eu descobri e somar 1. 10 mais 1, 11. Então, as posições centrais desse conjunto de dados é a 10ª e a 11ª posição. Bom, agora a gente já sabe quais são as posições centrais, né, que é a 10ª e a 11ª, eu preciso saber quais são os números que ocupam essas duas posições. Olhando para a tabela, o que a gente sabe? Que o 0 ocupa as 5 primeiras posições, porque ele tem frequência 5, ou seja, ele aparece 5 vezes. Então, 0, 0, 0, 0 e 0. O 1 aparece 3 vezes, ou seja, a 6ª, a 7ª e a 8ª posição é do 1. Bom, o 2 vai vir nas próximas 4 posições, ou seja, a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª. Então, a gente já sabe que quem ocupa a 10ª e a 11ª é o número 2. Então, para a gente calcular a mediana, basta fazer a média aritmética de 2 mais 2. Bom, como a gente já sabe, né, que o 2 e o 2 ocupam as posições centrais, a nossa mediana será a média aritmética desses dois valores, né? Então, 2 mais 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2. Então, a mediana desse conjunto de dados é igual a 2. Bom, para terminar a resolução, falta só a gente identificar qual é a moda daqueles dados. Então, primeira coisa, a gente vai observar a tabela. É só a gente observar aquele que tem maior frequência. Aquele que tem maior frequência é o 0, porque ele aparece 5 vezes. 5 é maior do que qualquer outro número que esteja nessa segunda coluna. Então, a maior frequência é 5. E essa frequência é do 0. Então, a moda desse conjunto de dados, ou seja, o nosso z, é igual a 0. Bom, agora que a gente já calculou, né, o que a gente precisava, ou seja, a nossa média, a nossa moda e a mediana, basta a gente analisar esses valores. Eu sei que a média, que é nosso x, é igual a 2,25. Nosso y, que é a mediana, é igual a 2. E a nossa moda, que é o z, é igual a 0. Bom, o que a gente pode concluir? Que o nosso z é menor que y, né? Porque 0 é menor do que 2. E o nosso y é menor que x, ou seja, o 2 é menor que 2,25. Tá? Então, essa é a relação que a gente pode estabelecer entre essas três medidas, ou seja, entre a média, a moda e a mediana. Analisando as alternativas, a gente vai ver que a alternativa E é a alternativa correta dessa questão. Bom, agora a gente vai analisar as medidas de dispersão. Então, quando a gente estuda a amostra, a gente está buscando o quê? Medidas que as represente e as diferencie das demais amostras coletadas, né? Então, a gente já viu que a média aritmética, a mediana e a moda são medidas de tendência central, ou seja, são aquelas que representam o centro da distribuição dos dados. Mas aí a pergunta que fica é a seguinte: será que somente elas bastam para a gente poder diferenciar as amostras? Bom, vamos ver um exemplo. Então, a gente tem o seguinte aqui, duas amostras. A amostra 1 tem os seguintes elementos, 1, 3, 5, 7 e 9. E a amostra 2 tem os seguintes elementos, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente quer calcular qual é a média, a moda e a mediana dessas duas amostras. Então, primeiro a amostra 1. A média, como que eu faço? Somo todos os valores. 1 mais 3 é 4, com mais 5 é 9. 9 mais 7 é 16. 16 mais 9 é 25. Como eu estou somando 5 elementos, divido por 5. Isso vai dar o resultado 5. A mediana é aquele valor que ocupa a posição central. Como eu tenho um número ímpar de elementos, vai ser aquele que ocupar a posição central. Nesse caso, é a terceira posição. Quem ocupa essa posição é o 5. Então,
Então, a mediana desse conjunto, dessa amostra, vale 5. Percebam que todos os elementos aparecem uma única vez. Então, nesse caso, a gente fala que não tem moda, tá? Agora, na segunda amostra, calculamos a média. Mesma coisa, soma todos os valores. 3 mais 4 é 7, 7 com mais 5 é 12, com mais 6 é 18, com mais 7 é 25. Estou somando 5 elementos, então pego 25 e divido por 5, que tem como resultado o número 5. Então, a média vale 5. A mediana, mesma coisa. Observa qual é o valor que ocupa a posição central. Como a gente tem um número ímpar de elementos, vai ser aquele que também ocupar a terceira posição, que nesse caso também é o 5. Como todos aparecem uma única vez, a gente também não tem moda. Então a gente pode observar o seguinte, que a média, a mediana e a moda das duas amostras são iguais. Bom, então a gente viu que tanto a média quanto a moda e a mediana das duas amostras são iguais, tá? Ou seja, amostras diferentes apresentam as mesmas medidas de tendência central. Então, como que a gente pode fazer para diferenciá-las nesse caso? A gente usa as medidas de dispersão, tá? Estas são medidas, né, que representam o quanto os dados da amostra estão dispersos, tá? Estão distantes com respeito ao centro da distribuição de dados estudados. Tá? A gente vai estudar dois tipos de medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. Bom, então a primeira medida de dispersão que a gente vai estudar é a variância. Então, a variância é uma medida de representação da dispersão dos dados amostrais com respeito ao centro da distribuição de dados, tá? E é representado pela média aritmética da amostra. Então, a gente tem o seguinte exemplo. Então, a gente tem os valores 3,5, 2, 5, 7, 7, 3, 4, 7 e 3,5. Neste caso, os dados estão apresentados de maneira isolada. Então, a gente vai calcular a variância como? A gente indica por esse s ao quadrado. Aí você pega cada valor que estão ali. Então, por exemplo, esse xi indica cada um desses valores, tá? Menos a média aritmética de todos. Então, quando a gente calcular a variância, a gente vai primeiro precisar saber qual é a média aritmética desses dados. Aí faz essa diferença, eleva ao quadrado e divide por n menos 1. N é a quantidade de elementos total, tá? E faz essa subtração, tá? Então, para a gente calcular a variância, né, daquele conjunto de dados que a gente viu, a gente precisa da média aritmética. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a média aritmética desses dados. Para a gente saber isso, basta somar. Somar e dividir pela quantidade de elementos que a gente está somando. Então, 3,5 mais 2, que dá 5,5. Com mais 5 vai dar 10,5. Com mais 7 dá 17,5. Com mais 7 vai dar 24,5. Com mais 3 vai dar 27,5. 27,5 mais 4 vai dar 31,5. Com mais 7 vai dar 38,5. 38,5 mais 3,5 vai dar 42. Tá? Então, a soma desses elementos é 42. Como eu estou somando 9 elementos, eu pego 42 e divido por 9. Isso vai dar aproximadamente 4,67. Agora, o próximo passo para calcular a mediana é pegar cada um desses valores aqui, por exemplo, 3,5, e subtrair a média. E aí elevar ao quadrado, tá? Então, esse é o nosso próximo passo. Bom, como eu disse anteriormente, para a gente poder calcular a variância, o próximo passo é fazer essas subtrações. Então, eu pego cada valor, subtraio o valor da média e elevo ao quadrado. Então, fazendo isso, 3,5 menos 4,67 elevado ao quadrado vai dar aproximadamente 1,37. Fazendo a mesma coisa com 2, então 2 menos 4,67 elevado ao quadrado é aproximadamente 7,13. 5 menos 4,67 elevado ao quadrado é igual a 0,11. E a gente vai fazendo isso até chegar no último valor, que também é 3,5. Né? Alguns valores a gente não precisa nem fazer, né? Porque estão repetindo. Como é o caso do 7, como é o caso do 3,5. Tá? Fazendo a soma desses valores encontrados, tá? Isso a gente vai dar 29,51. Portanto, né, a variância da amostra é aquela diferença que a gente fez, né? A gente pega cada valor menos a média aritmética e eleva ao quadrado, dividindo pelo número total de elementos menos 1. Então, a gente viu que essa parte aqui dá 29,51. Como tem 9 elementos, tiro 1, ou seja, isso vai dar 8. 29,51 dividido por 8 é aproximadamente 3,69. Então, a variância desses dados aqui é 3,69. Bom,
Existem algumas outras situações para a gente poder calcular a variância, tá? Que é quando os dados são apresentados de forma agrupada, ou seja, a gente tem um número de frequências. Aí, para a gente calcular a variância, né, a gente representa aqui por s ao quadrado, a gente faz aquela diferença, né, pega cada valor de x, menos a média aritmética de todos os valores, eleva ao quadrado e aí vai multiplicar pela frequência, e dividido por n menos 1, tá? Lembrando que n é o número de elementos que a gente tem. Bom, então agora a gente vai ver um exemplo de como fazer esse cálculo quando a gente tem as frequências. Então a gente tem aqui, ó, nota dos alunos. Então a gente tem os valores aqui, ó, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5, 7, 7,5 e 9. E aqui a gente tem do lado as frequências, né? Então o número de alunos que tirou aquela nota. Então 1,5 foi 2 alunos, 2 foram 3, 3 foram 2 e assim vai até chegar lá no um aluno apenas tirou 9, tá? Fazendo essa soma das frequências, né, 2 mais 3 é 5, mais 2 é 7, mais 4 vai dar 11, mais 6 vai dar 17, 17 com mais 7 vai dar 24, com mais 3, 27, 29, 30, tá? Então a soma das frequências a gente já sabe que é 30. Bom, então o primeiro passo para a gente poder fazer o cálculo da variância é saber qual é a média, ou seja, esse x barra. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar aqui a aproximadamente 4,43, tá? Então aqui a gente tem novamente, né, todas as notas do aluno e as frequências, que a gente já tinha visto no slide anterior. Agora o que eu preciso fazer? Eu pego cada valor e vou tirar a média aritmética e elevar ao quadrado, algo já tinha sido feito anteriormente, só que agora eu tenho que acrescentar, ou seja, eu tenho que pegar essa parte aqui e multiplicar pela frequência. Então, por exemplo, aqui, ó, nota do aluno 1,5. Tiro a média aritmética, que é aproximadamente 4,43, e elevo ao quadrado. E aí eu multiplico por quem? Pela frequência. A frequência nesse caso é 2. Fazendo esses cálculos, a gente chega em 17,17. Fazendo a mesma coisa aqui no segundo caso, a gente pega o 2 menos a média aritmética, que é 4,43, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência. Nesse caso, a frequência é 3. Fazendo essas operações, a gente chega em 17,71. Isso a gente faz até chegar lá no último valor, né? Que é o 9 com frequência 1. Depois a gente encontrar todos os valores dessa parte aqui, ó, xi menos x barra elevado ao quadrado vezes a frequência, a gente soma. Somando todos esses valores, a gente vai chegar em 105,35. Agora, como a gente já sabe quanto é essa parte aqui, basta dividir por n menos 1. Qual é o número total de elementos que a gente tem? 30, né, que é a soma das frequências. Então fica 105,35 dividido por 30 menos 1. 30 menos 1 é 29. Então 105,35 dividido por 29, que é aproximadamente 3,63. Então a variância desses dados é de 3,63, aproximadamente. Bom, para finalizar, a gente vai ver a última medida, né, de dispersão, que é o desvio padrão, né? Então, além da variância, a gente tem essa outra medida, que ela representa o quanto os dados amostrais eles estão dispersos, ou seja, distantes, em relação ao centro da distribuição. Tá? A gente define desvio padrão como a raiz quadrada positiva da variância. Ou seja, se eu quero saber quem é o desvio padrão, basta pegar o valor da variância e calcular a sua raiz quadrada. É basicamente isso. Tá? Então a gente tem dois casos, né? A gente viu que para calcular a variância tem duas maneiras. A primeira é quando é de maneira isolada, ou seja, a gente não tem a frequência. Aí é só pegar o valor da variância e tirar a raiz quadrada. E o segundo caso é quando a gente tem as frequências, né? A gente tem que pegar essa parte aqui e multiplicar pela frequência. E aí também a mesma coisa, só calcular a raiz quadrada, tá? Então o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada positiva da variância. Bom, então um exemplo agora com desvio padrão, né? Então, vamos voltar num dos exemplos que a gente fez anteriormente, que a gente tem os seguintes valores, ó. 3,5, 2, 5, 7, 7, 3, 4, 7 e 3,5. A gente calculou que a variância desse conjunto de dados é 3,69. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada de 3,69. Isso dá aproximadamente 1,92, tá? Então, para a gente conseguir encontrar o desvio padrão, a gente pegou o valor da variância e calculou sua raiz quadrada, que deu aproximadamente 1,92. Bom, então agora para a gente poder finalizar a aula, a gente fazer um exercício do Enem, também do Enem de 2010. Diz o seguinte: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso,
o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos na provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a mediana, a média e o desvio padrão dos dois candidatos. Tá? Então aqui a gente vai ter os dados dos candidatos no concurso, né? Então o Marco e o Paulo. Então o Marco tirou 14 na de matemática, tirou 15 na de português, 16 conhecimentos gerais. A média dessas notas é 15, a mediana é 15 e o desvio padrão é de 0,32. Já o Paulo tirou 8 em matemática, 19 em português e 18 em conhecimentos gerais. A média dessa nota é 15, né? A mediana é 18 e o desvio padrão é 4,97. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, o candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso a gente tem que analisar qual das alternativas é a correta. Bom, então resolvendo o exercício, a gente tem a seguinte situação, né? Para a classificação do Marco e do Paulo no concurso, eles deveriam obter uma média aritmética, né, na pontuação das 3 disciplinas igual ou superior a 14. Se a gente observa as médias dos dois, a gente tem nota 15, ou seja, eles satisfizeram essa condição. E, portanto, só a média não vai bastar como medida de classificação deles, né, porque a gente teve empate. Nesse caso, o desempate vai ser em favor da pontuação mais regular, ou seja, aquela pontuação que ela possui uma menor variação, né? Está mais próxima ali das notas. Então, a gente retomando nosso conteúdo, a gente sabe que as medidas que representam essa variação é a variância e o desvio padrão. Como a gente só tem o desvio padrão, então a gente vai ter que analisar justamente essa medida, né? E aí a gente precisa lembrar o quê? Que quanto maior é a variação dos dados, né, maior é o desvio padrão. O mesmo acontece no caso contrário, né? Quanto for menor a variação dos dados, menor serão tanto o desvio padrão quanto a variância. Mas como a gente não tem variância nesse caso, então só o desvio padrão. Como a gente tem esses valores, né? Quais são os desvios padrões das duas notas, a gente observa que o do Marco é o menor. Tá? Então é ele quem vai ficar com essa vaga. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Agradecemos pela atenção de todos. Tenham bons estudos e até a próxima.